Olá, boa noite, né? Boa noite, bom, não sei o horário que você estiver assistindo, né? Que Deus te abençoe no horário que for, onde você estiver, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, né? Sobre a sua casa, sobre a sua vida, sua família, em nome de Jesus, que nesse momento você seja cheio da graça e da paz de Deus. Né? Nós estamos, né, ao vivo pela nossa página no Facebook, e vamos depois colocar esse vídeo no nosso canal do YouTube. Né? Que Deus esteja, né, nesse momento com a sua presença, com a sua graça, a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja sobre a minha vida, para que eu possa falar coisas que vão tocar e abençoar a sua vida, seu coração, mas que também, em nome de Jesus, né, eu possa ser um canal, né, da mão de Deus, e que também esse vídeo seja um canal de bênção na sua vida e que você possa compartilhar para que seja bênção na vida das outras pessoas também. E se você estiver assistindo pelo YouTube, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, né, e a curtir aí a nossa página, tá bom? Hoje foi um dia muito especial, muito decisivo, né, para o nosso país. Já, né, nessa hora todos nós já cumprimos o nosso dever de cidadão. Mas agora, nesse momento, vamos ter o nosso momento de cidadãos dos céus, em nome de Jesus, né? Eu quero te convidar a entrar na presença de Deus, onde você estiver, derramando seu coração, colocando a sua vida diante dele, crendo no poder e no agir do nosso Deus, porque a ele tudo é possível. Na situação em que você está, o que você está passando nesse momento, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, né? Você que está assistindo, tia Alzira, Deus abençoe sua vida, né? E todos os outros que estarão também assistindo em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje que nós vamos falar, ela é especialmente para aqueles... A paz, Leninha, que Deus abençoe sua vida. A paz, tia Alzira. A palavra de hoje é especialmente para quem está se sentindo angustiado, preocupado com alguma situação que está passando na sua vida ou alguma decisão que você precisa tomar e está colocando diante do Senhor e precisa de uma resposta, de uma direção, né? Então, hoje o Senhor tem uma palavra para você, amém? E se você sabe de alguém que precisa de uma palavra assim, que está precisando de uma direção de Deus, então eu quero te convidar a encaminhar essa palavra. Amém? Muitos de nós temos passado muitas vezes, perdido até sono à noite, não é, por causa de problemas, tem chorado diante de Deus, pedindo uma direção, estão passando por situações que não vêm solução, né? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele é tão poderoso para resolver a situação, como também para nos dar graça para passar por toda e qualquer tribulação, nos trazendo a consolação dos céus. Amém? Então, eu quero, né, nessa hora nós vamos ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos dos 3 ao 7. É 2 Coríntios 1, do 3 ao 7. Amém? E está escrito assim, é uma palavra do apóstolo Paulo, e olha só que maravilha essa palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Amém? Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, não é? Viva e eficaz, mas não é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que não está escrito. Não é? E o que nós vemos aqui? A gente vê alguns ensinamentos com esse texto de Paulo. Primeiro, que não há nada que você e eu estejamos passando que
não tenha outra pessoa que não tenha passado, ou que mais ainda, o apóstolo Paulo, ele passou também, ou seja, pessoas de outras gerações, de outros tempos, ou seja, é algo inerente ao ser humano, né? Nós, como seres humanos, passamos por tribulações. O Senhor disse, o Senhor Jesus, quando passou aqui na terra, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? E então, graças a Deus por isso, pelo bom ânimo que ele nos dá, mesmo na hora da tribulação. E aí nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele havia passado esse texto aqui, né, em Coríntios, ele está falando, se você continuar lendo, você vai ver que ele passou, numa das viagens dele, quando ele foi para a Ásia, ele sofreu problemas, perseguições, tribulações, né? E ele recebeu a consolação do Espírito Santo, a consolação de Deus, e é sobre isso que ele está falando nesse texto. E ele fala assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que coisa maravilhosa, né? Primeiro, nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai. Nós temos um Deus, mas temos também um Pai. Nós poderíamos falar, bendito seja Deus, que coisa maravilhosa ter um Deus, não é? Porque Deus é um ser que está acima de nós, né? Acima da visão humana, né? E é poderoso. Né? Isso é o que se entende por um Deus, mas esse Deus é com D maiúsculo porque é o Todo-Poderoso, é o único Deus, na verdade, o único verdadeiro Deus. Mas ele não é só Deus, ele é Pai. Pai é aquele que se compadece do filho, é aquele que cuida, que se importa, que faz, né, de tudo, na verdade, ele fez porque ele enviou o seu único filho, unigênito, para que nós possamos hoje sermos, né, também filhos e chamá-lo de Pai. Então, bendito seja esse Deus e Pai, porque apesar da nossa tribulação, apesar da nossa aflição, ele não nos deixa só, né? E aqui, Pai das misericórdias, é importante que você e eu saibamos, nisso que nós estamos passando, nessa situação que você e eu estamos passando, Deus é o nosso Deus de misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias, né? Ele tem misericórdia de nós, graças a Deus, né? E ele tem misericórdia de você e da sua vida também, da sua casa, da sua família, de tudo que você está passando. O Deus de toda consolação, o nosso Deus, é o Deus de toda e qualquer consolação. E tem até um texto que o Senhor Jesus, quando ele, na verdade, um texto do Antigo Testamento, mas quando Jesus ele se manifestou, né, aqui como Filho de Deus, e ele foi ao templo, ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim, né, e enviou-me a curar os aflitos de coração e a consolar todos os que choram, né? Então ele veio para consolar todos os que choram. É o Espírito Santo, o Espírito da consolação. É aquele que nos consola quando nós passamos por situações que a gente nem sabe como que a gente vai sair delas. Mas Deus é o Deus da nossa consolação. Aleluia, né? Glória a Deus. É esse que nos consola de toda tribulação. E o que é tribulação? Tribulação é uma situação turbulenta, problemas, é uma situação angustiante, não é? E aí Deus nos fala aqui nesse texto, ele nos consola em toda nossa tribulação. Quando você está angustiado, quando você está sem paz, quando você perde o sono, você está com insônia, está sobrecarregado, é o Deus que traz a consolação, que traz o consolo, o conforto para sua alma. E ele diz que ele é seu Pai, ele não te deixa só, é nosso Pai, ele está conosco, e ele não nos deixa só, e ele não te deixa só. Aleluia, graças a Deus, né? E aí o apóstolo Paulo continua, não é? Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, né? Com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. E aí, queridos, às vezes você e eu nos questionamos, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Sabe por quê, queridos? Porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos e não nos fez para sermos egoístas. E aí você vai me perguntar, o que tem a ver ser egoísta com passar tribulação? Porque toda e qualquer tribulação que você e eu passemos, ela tem um propósito de Deus, é nos ensinar a nos esperar nele, a receber dele, a orar a ele, buscá-lo e receber dele a solução e a saída e o milagre e poder testemunhar para que outros que estejam passando pela mesma situação, porque passarão, porque todos somos humanos, eles possam ter a esperança e a fé e a consolação de que o mesmo Deus que operou na sua vida e na minha vai operar na vida dele também. Então, queridos, eu preciso entender e você precisa entender que eu estou passando por isso, pelo que eu estou passado, e você está passando pelo que você tem passado, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida e da minha, para que a gente possa, através da nossa história de vida, consolar outras pessoas que vão passar pelo mesmo que nós estamos passando.
E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo exatamente nesse texto. Ou seja, ele está falando que as consolações dele também são para nós, são para aqueles que estavam lendo, né? No caso, né, o povo de Corinto. E ele continua, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, ou seja, ele tinha muitas aflições. Desculpa. Como ele tinha muitas aflições, ele estava passando por grandes aflições e passou perseguição ferrenha nas viagens que ele fez, né? Em várias situações, até a morte. E aí ele fala, como as aflições são abundantes em nós, ou seja, ele tinha muita aflição, mas ele podia testemunhar que assim como eram abundantes as aflições, também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Ou seja, em Jesus ele tinha consolação. Em Jesus ele era consolado, ele era confortado, porque ele sabia que ele servia a algo maior. O olho dele, os olhares dele não estavam nas coisas desse mundo, nessa situação que ele estava passando ali, mas ele estava olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele estava olhando para a vida eterna, né, e para o propósito eterno de Deus. E é isso que eu e você precisamos nos educar, porque eu e você passamos diariamente por lutas e tribulações, não é? Amém? E aí aqui continua, né? Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Olha, ele confirmando exatamente isso. Aquilo que nós passamos, que eu passo, que você passa, é para a consolação e para levar outros à salvação, ao conhecimento de que Deus é vivo hoje. O Deus da Bíblia, aquele lá do passado, é o mesmo hoje e eternamente. E ele que agiu no passado, ele age hoje na sua vida e na minha vida. Você crê? Em nome de Jesus. Para quê? Para que vidas sejam salvas e abençoadas através da sua vida e da minha vida. E possam ver a vitória de Deus na sua vida e na minha vida. E dar glória a Deus também, que é bendito eternamente, em nome de Jesus. Né? E aí ele fala, e a nossa esperança acerca de vós, ou seja, de mim e de você, de todos quantos forem ler a carta dele, nós estamos lendo hoje, é firme, sabendo que sois participantes das aflições. Vão ter aflições mesmo, até porque Jesus falou que nós teríamos. Mas assim também teremos a consolação do Senhor. E isso é fé, porque claro que ele nem nos viu, né? E ele já sabia que o Senhor estaria agindo, trazendo a sua consolação. E hoje até o Espírito Santo, como ele não muda, o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A consolação que Paulo teve lá no passado é a mesma que você está tendo aí agora na sua casa, em nome de Jesus. E eu estou tendo aqui na minha casa, nesse momento, na presença de Deus, aleluia, em nome de Jesus, né? Porque Deus é fiel. Então, queridos, coisa maravilhosa é a gente poder entender isso, porque quando eu começo a entender e a olhar como Paulo, que Paulo estava, olha só, queridos, ele estava passando por aflição, por perseguição, e ele não estava olhando para ele. Ele estava olhando para os irmãos, pensando na consolação do outro. Ele não estava pensando só na consolação dele, ele estava pensando na consolação do outro, na propagação da mensagem que ele foi incumbido por Deus de levar, e de alcançar essa mensagem e essa consolação, alcançar outros, essa era a preocupação de Paulo, né? E de olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé. E aí nós vemos ele fazendo, então a gente vê com isso, né, que o que acontece se eu não fizer isso? Quando eu não faço isso, quando eu não fico olhando para o Senhor, para o autor e consumador da minha fé, e não busco as coisas eternas, primeiro, quando eu me envolvo, eu, Daniela, né, e você também, porque também é ser humaninho como eu, né? Quando nós nos envolvemos só com essas coisas aqui terrenas, visando só, não, o dinheiro é lucro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, é situação familiar, é situação de relacionamento, tantas aflições, é saúde, tantas aflições quando nós passamos, e quando eu começo só a olhar para isso, nossa, eu tô doente, eu tô muito mal, eu não tô conseguindo mais fazer o que eu fazia, eu não dou conta do que eu fazia, eu não tô dando conta de fazer o que eu tenho que fazer, e quando eu começo a olhar só para essas coisas, sabe o que acontece? Eu deixo de olhar para Deus. Quando eu deixo de olhar para Deus, eu deixo de exercer a minha fé. E eu começo a olhar muito para mim, para o meu umbigo, e sabe o que acontece? Eu me sinto inútil, porque eu não dou conta de resolver os meus problemas sozinha. E aí eu começo a me entristecer, me abater e ficar deprimida. E entrar em depressão muitas vezes. Por quê? Porque eu estou olhando somente para mim. Eu vou criando o meu mundo e vou me fechando no meu mundo de uma forma que eu não dou conta de administrar esse mundinho que eu criei. E aí a coisa fica muito complicada para mim e para você e para qualquer pessoa que estiver nessa situação. Não é? Porque nós não fomos feitos para isso, queridos. O Senhor, quando criou Adão, por que ele não parou só em Adão? Ele criou Eva porque ele falou, não é bom que o homem viva só. Então a gente precisa de relacionamento, a gente precisa se relacionar. A gente vive
também não só em relação somente para a gente vive também para o outro. Cada vez mais a gente vê casos de depressão, por quê? Porque a mensagem que hoje o mundo prega é que você tem que pensar em você. Pense somente em você, o importante é você ser feliz, é você. Só que se eu me centralizar só em mim, eu começo a me fechar de uma forma que aí eu só começo a ver também os meus problemas e aí eles começam a ficar grandes demais para mim, porque eu tô limitando a minha visão para isso. A partir do momento que eu olho para o outro e eu olho para Deus, a minha visão se amplia e eu começo a ver que o problema não sou só eu que estou passando, porque você também está passando por problemas. Você também está passando, e isso, de certa forma, nos consola em saber, bom, eu não sou a maior sofredora do mundo, eu não sou a mais infeliz nem a vítima das circunstâncias. Tem pessoas que estão passando, como eu estou passando, por problemas também. Aliás, tem uma passagem que fala isso, né? Sabendo que os vossos irmãos estão passando por tribulações assim também. Então, a gente deixa de ser um pouco egoísta quando a gente olha para o outro. Eu deixo também de me achar tão infeliz, porque o que acontece, queridos? Quando nós fomos criados, o Filho de Deus, Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Então, quando eu quero só ser servida, e eu não quero servir, eu não quero pensar no outro, eu não quero pensar no próximo, eu começo a perder o meu propósito. E uma pessoa sem propósito, uma pessoa que não sabe quem é, não sabe o seu propósito, ela tem uma grande possibilidade de se sentir muito frustrada. Porque se você não sabe para onde está indo, você não chega a lugar nenhum. E aí você vai ter uma grande frustração, e eu também, não é? Então nós precisamos entender o nosso propósito. O meu propósito, o seu propósito, não é olharmos para o nosso umbigo, é olhar para o outro também. Por isso que a palavra do Senhor sempre fala, né? Amar uns aos outros, orar uns pelos outros, não é isso? A minha consolação é a consolação do outro, e a do outro é a minha também. Então, desculpa. Quando eu vejo a aflição do outro, e a aflição do outro de certa forma se torna minha, e a consolação do outro se torna minha também, e a minha do outro, a gente está vivendo em comunhão, né, na presença de Deus, a gente está cumprindo o propósito de Deus, mas a gente também está entendendo, né, que Deus quer usar essa situação, essas mesmas aflições e essas consolações, tudo isso para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Então, nós precisamos observar isso. Isso, querido, esse altruísmo, ou seja, a gente viver pensando, né, pensar mais no outro também, dar para o outro um pouco de nós, isso também é cristianismo, né? Isso é cristianismo. Então, um cristianismo onde eu só penso em mim, onde eu estou buscando só para mim, então a gente precisa rever esse entendimento de cristianismo. Então, eu preciso e você pensar também no outro. Vamos orar, obedecer a palavra, orar uns pelos outros, né? Amar uns aos outros, né? Isso vai nos fazer bem. Não é bom só para o outro, não é bom para a gente mesmo. A gente é o primeiro a ser abençoado, né? Abençoar o outro, né? Nós somos abençoando, nós somos abençoados, está escrito na palavra, né? Então, se você parar para pensar, até Jesus, queridos, olha só, eu estava hoje à tarde pensando nisso, até Jesus, no seu momento de maior aflição, ele estava na cruz, né? Jesus, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele orou por ele. Ele falou, primeiro, antes de ir para a cruz, na véspera, ele orou, Senhor, se possível, me afaste desse cálice. Ele foi para a cruz, pediu pelos outros, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois ele orou por ele também, né? Então, queridos, mas o que eu aprendo com isso? Quando eu passo por momentos de aflição, eu tenho que orar por mim, mas eu tenho que também olhar para o outro. Eu tenho que ter misericórdia do outro, porque às vezes, querido, eu tô passando por tanta tribulação, e isso eu tô falando por mim mesmo, tá? Não tô falando de ninguém, né? Indireto para ninguém. O que eu falo aqui, queridos, é aquilo que eu busco na palavra. Boa noite, tudo bom, Tia Vanderlei? Aquilo que eu busco na palavra é para minha própria vida, e eu compartilho com vocês porque pode acontecer de alguma outra pessoa precisar dessa mesma palavra, né? Porque a palavra, ela é poderosa para alcançar a todos e abençoar a todos. Então, queridos, o que acontece? Quando eu, Daniela, né, fico pensando só para mim, né, o que acontece? Eu vou me sentir, né, muito egoísta, muito mal, vou perder o meu propósito, como eu estava falando, né, e não vou cumprir o chamado de Deus para minha vida. Imagina se Jesus não tivesse feito o que fez. Se ele tivesse pensado só nele. Eu vou me entregar na cruz por causa de um monte de gente que nem está aí para mim. Nós não teríamos sido salvos, né? Então, isso é cristianismo, pensar no outro, pensar no próximo também. Durante as nossas aflições, durante as nossas tribulações, os nossos problemas, quando eu paro
para pensar um pouco, isso também me ajuda a ser mais misericordioso com o outro. Eu preciso aprender no momento da minha tribulação, se eu começar a olhar para o outro, sem olhar só para mim, eu aprendo a ser mais misericordioso com a luta do outro também, porque hoje em dia todo mundo está passando por luta. Só que muitas vezes, se eu e você estivermos na carne, não estivermos no espírito, o que vai acontecer? A gente vai olhar para o outro e a gente vai estar com tanta raiva dentro de nós, porque a gente vai achar que a gente está sozinho nessa luta, né? Nossa, eu estou passando isso sozinha, fulano não vai me entender, ele não entende que eu estou sozinha nisso, eu estou sozinha, não tem ninguém do meu lado. Não, você tem sim, isso é uma mentira do inimigo, você tem o Espírito Santo que está contigo, você tem pessoas que estão intercedendo por você, pessoas que se importam por você. Então, não caia nessa armadilha, não caia nessa, né, na hora da tribulação, na hora do seu problema, da sua angústia, não caia nessa tentação de achar que você está sozinho, nesse engano, na verdade, de que você está sozinho, de que você está desamparado e que os outros não estão nem aí para você. Não, você tem um Deus que se importa com você, Deus usa pessoas para tocar no coração delas, para que elas se importem e orem por você. E às vezes pessoas que você menos espera. Olha, puxa, o Espírito Santo me tocou e eu orei por você. Não é? E aí você vê, poxa, eu não estou sozinha nessa tribulação, aleluia, né? Glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é? Então nisso a gente é consolado, né? Isso mesmo, né, Aline? Ser misericordioso, né? Isso é aprendizado para mim, para você, eu estou compartilhando o aprendizado que eu preciso, né, na minha vida, todos nós, que a palavra de Deus é para todos, né? Mas isso é aprendizado. Eu quero te convidar também, agora a gente ir, né, se você, né, nós passamos por essas tribulações, e o que a palavra de Deus tem para nós, né? Como é que a gente faz quando nos sentimos que precisamos ser consolados ou mesmo precisamos de uma saída, né? Então vamos para Colossenses 3, nós vamos ler o versículo 1 e 2, vamos ler o versículo 15 e 16. Então Colossenses 3, versículos 1, 2, 15 e 16. Amém? Vamos lá? Está escrito assim, o apóstolo Paulo também nos fala: que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns com os outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja por palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Aleluia, né? Então, olha que maravilha como a palavra de Deus ela toda vai se encaixando. Aqui o apóstolo Paulo, ele já não está falando mais para a igreja de Corinto, ele está falando para a igreja de Colossos. E aí ele fala que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Então, às vezes, querido, eu estou falando agora porque talvez você esteja precisando tomar uma decisão na sua vida e você está sem saber o que fazer. E isso tem tomado a sua mente, tem te perturbado, você não sabe que direção tomar, não tem certeza se esse passo que você está tomando, se realmente é da vontade de Deus ou não. E agora, como é que a gente vai fazer? Então, a gente aprende com o apóstolo Paulo aqui algumas coisas, alguns passos que a gente deve ter. A primeira coisa, não é, que a gente vê é que a gente deve primeiro rever as nossas prioridades, né? A gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é? Aqui fala, né, da gente buscar a Deus. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Olha, aliás, eu não li 1 e 2, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não que são da terra. Então, se você precisa de uma direção aqui, em vez de tentar estar buscando a direção só aqui, vamos buscar em Deus primeiro, vamos buscar as coisas de cima. Vamos buscar a presença de Deus, vamos priorizar a Deus. A palavra do Senhor diz, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, não é isso que diz? Então, se você e eu estamos precisando, nessa luta e nessa tribulação que você está passando, que eu estou passando, precisamos de uma direção de Deus. A gente precisa se colocar na presença de Deus e tentar priorizar a Deus. Né? Amanheceu, já busca o Senhor. Vamos priorizar o nosso Deus. Acordou antes de dar bom dia para qualquer pessoa. Vamos falar com o nosso Deus. E aí, vamos nos educar a fazer isso, a priorizar a Deus, né? Porque buscando as coisas de cima, as coisas espirituais, primeiro.
nas coisas de cima e não que são da terra. Porque quando eu busco as coisas de cima, como já no outro texto que eu acabei de citar, quando a gente busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Então, a resposta é que se eu buscar primeiro o reino de Deus e você também, que é o que estamos fazendo nesse momento, o que vai acontecer? As outras coisas vão ser acrescentadas. O que você precisa e eu preciso, Deus vai acrescentar, Ele vai prover, Ele vai direcionar. Então, primeira coisa, a gente precisa rever as nossas prioridades, né? Outra coisa, né? Buscar a direção e as respostas de Deus em oração e na palavra, não é? Aqui, ele fala, não é? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra de Deus precisa estar no meu e no seu coração para nos direcionar, para a gente buscar a resposta, né? Estar atento à orientação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele fala ao nosso coração, ele fala ao seu coração, né? E aí, como que você vai saber se é o Espírito Santo que está falando no seu coração? A resposta está aqui no versículo 15. Né? Colossenses 3,15. A paz de Cristo é o árbitro dos nossos corações, é o juiz dos nossos corações. Ou seja, você está pedindo uma direção de Deus. Se você tem algumas decisões, algumas coisas a decidir, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, peça a direção de Deus. Aquilo que você deve fazer, Deus vai trazer paz ao seu coração. Aquilo que está roubando a sua paz, então já é uma resposta, não é para fazer. Não é para continuar, não é para tomar essa decisão. E aí, essa angústia que você está, né, essa tribulação que às vezes você está, isso já vai acalmar o teu coração. A paz de Cristo vai trazer essa tranquilidade no seu coração, né? Esse juízo, essa justiça de encaixar as coisas no seu coração. Então, que a paz de Cristo seja um juiz, o árbitro nos seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. O Senhor, Ele não se agrada, Ele não nos criou para que a gente vivêssemos sem paz. Não quer dizer que eu não vou viver em problemas, que eu não vou ter problemas. Só que, percebeu? O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele falou também, deixo-vos a minha paz vos dou. Então, no meio dos meus problemas e dos seus, nós podemos sim usufruir da paz de Deus. E aí, para eu usufruir da paz de Deus, eu preciso estar buscando primeiro a Ele. Eu preciso estar revendo as minhas prioridades. Eu preciso estar pedindo a direção dEle. E descansando, colocando a minha vida na mão de Deus. E você colocando a sua vida na mão de Deus. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu e o meu coração em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Você está acompanhando? Amém? Se tá, coloca aí. Amém. Então, queridos, é assim a gente realmente vai usufruir, aqui, como o apóstolo Paulo diz, visto que foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Ou seja, nós somos membros de um corpo, é aquilo que eu já tinha falado, a gente ora um pelo outro, a gente se alegra um pelo outro, a gente ama um ao outro, porque nós vivemos em corpo, o corpo de Cristo, não é? Você, onde você está, em espírito e em verdade, você faz parte do corpo de Cristo. Eu aqui onde eu estou, faço parte do corpo de Cristo. Então, eu preciso, né, orar por você, consolar você, amar você, você também a mim, não é? E como membros de um só corpo e sermos gratos por isso. Então, aqui, olha só, apesar de toda tribulação, apesar de toda situação, será que nós podemos ser gratos a Deus? Agradecidos por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo. Agradecidos porque nós temos um Deus de Pai, Deus e Pai. Nós temos um Pai de misericórdias. Nós temos um Deus consolador que nos consola. Um Espírito Santo que nos direciona. Aleluia! Então é motivo para a gente ser grato, não é? Graças a Deus por essa palavra. E aí ele continua aqui no versículo 16 de Colossenses 3. Habite ricamente. Habitar não é visitar. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ela precisa estar habitando no meu coração, na minha vida, no meu dia a dia. Eu preciso colocar em prática. Então, queridos, eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. O que Deus te deu? Deus te deu a sua vida, a sua família, né, o seu trabalho, né? Você tem a sua vida com Deus para zelar, você tem a sua vida em família, a sua vida, né, com Deus, a sua vida em família, as pessoas com as quais você relaciona, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, tem várias coisas, né? Então, nós precisamos que em tudo isso que faz parte da nossa vida, a palavra de Deus faça parte, não é? E aí eu preciso, eu e você, zelar por aquilo que Deus nos deu. Então, a primeira coisa que eu preciso zelar é a minha comunhão com Deus, a minha vida com Deus.
Depois eu preciso também zelar pelos da minha casa, porque se eu não zelar pela minha família e você não zelar pela sua, como é que eu vou zelar? Como é que pode, né, eu zelar mais pelo meu trabalho ou por outra coisa do que pela minha família? Eu não posso fazer isso, nem você, não é? Não está na Bíblia, mas tem um dito que me fala muito ao coração. Nenhum sucesso profissional compensa um fracasso da família. Não é? Então, eu preciso zelar pela minha família. A partir do momento que eu consigo zelar pela minha família, eu vou conseguir zelar também pela família de Cristo. Porque como que eu vou zelar pelo corpo de Cristo, que é espiritual, e eu não vejo todos os meus irmãos na face da terra, porque eu não tenho como ver todos, se eu não amo nem os meus da minha casa? Não é verdade? Então, aqui fala, habite ricamente em todas as áreas da sua vida, a palavra de Cristo. Ensine, olha como que é um ao outro, a palavra de Deus o tempo todo falando do cuidado com o outro. Aqui, olha, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Está falando para a gente ficar cantando aí qualquer coisa, qualquer música, besteira, emprestando o nosso lábio para falar besteira? Não. Cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe o que é isso? Ou seja, eu devo cantar e falar coisas que vai edificar você e as pessoas que estão ao meu redor. E a mesma coisa as pessoas, né? Todos nós servimos a Deus. Eu preciso vigiar por isso, você também, diariamente, né? Então, com cântico, com gratidão a Deus em seus corações. Atenção, a gratidão não pode ser só da minha boca, tem que ser do meu coração. Então, quando eu acordar de manhã, Senhor, glória a Ti, mais um dia de vida, Senhor, eu estou respirando, Pai, o Senhor me deu mais um dia de vida, já é um motivo para eu estar dando glória, não é não? Você também. Eu estou com saúde para levantar da minha cama, graças a Deus. Eu tenho um pão, quem pode comer pão, porque hoje nem isso eu posso, mas graças a Deus, quem pode comer um pão, glória a Deus. Pode tomar o seu cafezinho, o seu leite, glória a Deus. Quantos motivos para termos gratidão, não é? Por termos um Deus maravilhoso, a salvação eterna é muito motivo para a gente agradecer. Então a gente tem um coração cheio de gratidão. E tudo que fizerem, tudo é tudo não exclui, né? Tudo é tudo mesmo, tá tudo incluído. Tudo o que fizerem, seja em palavra, ou seja, tudo que eu falar, ou seja, tudo que eu fizer em ação, em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, queridos, em tudo que eu fizer, seja no meu trabalho, seja em casa, seja onde eu estiver, tudo que eu falar, e a boca fala do que está cheio o coração, tudo que você e eu falarmos e fizermos, que seja para fazer no nome do Senhor Jesus e para a honra e glória do nome dele. E quando eu penso nisso, eu entendo isso na profundidade do que esse versículo quer dizer, vai vir um grande temor no meu coração sobre coisas que eu possa vir a falar, palavras torpes ou palavras que não vão edificar os outros, ou piadinhas sem graça que Jesus não falaria. Eu não sei, mas o Espírito Santo ele vai tocar o seu coração e o meu coração naquilo que eu e você precisamos ser tocados no temor de Deus, para que a gente possa estar se encaixando perfeitamente nessa palavra, para usufruir também das bênçãos dessa palavra, porque eu e você queremos essas bênçãos, não queremos? Queremos ser consolados com toda sorte de consolação, porque nós precisamos nos momentos que temos vivido. Queridos, o mundo tem passado por grande tribulação. Nós temos passado nós todos temos passado por grandes tribulações, grandes problemas, das mais diversas áreas, né? Na área da saúde, né? Viemos de uma pandemia, mas também você deve ter os seus, provavelmente eu espero que não tenha, mas assim, todo mundo pode acontecer de ter os seus problemas de saúde. A gente tem vários tipos de problemas que podemos passar, como já falamos, mas o importante é que a gente possa estar entendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas e que nós não vamos passar por isso sozinhos, você não está passando por isso sozinha. Creia, aí onde você está, eu não sei se você está no seu sofá, não sei se você está na sua cama, na sua cozinha, no seu banheiro, não sei se está na rua, dentro do seu carro, eu não faço a mínima ideia onde você está. Mas agora, onde você estiver, se você pudesse enxergar com os olhos espirituais, os olhos da fé, o Espírito Santo estaria aí do seu lado. O poder de Deus, os anjos do Senhor estariam aí, estão aí do seu lado. Né? Imagina a pomba do Espírito Santo aí no seu ombro. Glória a Deus, aleluia, coisa maravilhosa, saber que você não está sozinho nesse momento, na tribulação que você está passando, na situação que você estiver passando, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo é comigo. Aleluia, que coisa maravilhosa de poder ter essa certeza de que eu não estou só, você não está só, o Senhor é conosco. Ele mesmo já disse, antes de Jesus vir,
A profecia já dizia o quê? Que ele seria Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Isso significa que ele é fiel, ele não é mentiroso, essa promessa não tem nada de validade. Ele é conosco todos os dias. E ele tanto cumpriu essa promessa que uma das últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus foi essa. Deus Emanuel, ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu te pergunto, os séculos já se consumaram? Não, então Jesus está contigo. Jesus está comigo, aleluia. Glória a Deus, você acredita nisso? Você confia nisso? Nós não estamos sozinhos, aleluia. Deus é conosco. Então, queridos, eu quero, a gente já vai encerrar aqui, eu quero falar com você, para encerrar nessa tribulação que você está passando, que eu estou passando, que a gente possa ter essa certeza. Primeiro, porque a gente está passando para consolar uns aos outros. E outra coisa, vamos rever nossas prioridades. Vamos buscar a Deus, buscar a direção de Deus, as respostas na palavra, estar atento à voz do Espírito Santo. E eu quero te fazer uma pergunta. Nas decisões que você tem que tomar, em que você tem sentido paz? Em que você sente paz? Porque se você é nessa paz que talvez esteja a resposta que você precise. Preste atenção nisso. Na decisão que você precisa tomar, em qual direção você sente paz? Talvez esteja aí a resposta que você precisa. Tá? Que o Espírito Santo possa consolar o seu coração, direcionar a sua vida em nome de Jesus, né? E eu quero orar por você, amém? Vamos orar? Eu quero te convidar a fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, eu quero te louvar, te glorificar, te bendizer, porque Tu és o Deus de toda consolação. Senhor, o que seria de nós se não fosse a presença do Teu Espírito Santo? Senhor, Tu és o Deus que cuida de nós, o Deus que provê todas as coisas e nada nos faltou e nem nos faltará, porque o Senhor não vai deixar, porque o Senhor é fiel e cumpre o que promete. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e o Senhor cuida dos seus filhos com amor, porque o Senhor é o Pai eterno, o Senhor é o Pai todo-poderoso, o Senhor é o Pai de amor, Pai, que cuida dos seus filhos. E, Senhor, como um Pai de amor, o Senhor supre todas as necessidades. O Senhor não vai deixar faltar nada para os seus filhinhos. E louvamos o Teu nome por isso. Porque queremos nos abrigar debaixo das Suas asas, no Seu esconderijo, Senhor. Onde nenhum mal, nenhum espírito de inveja, de fofoca, Senhor, de intriga, nada pode nos atingir, porque estamos debaixo das Tuas asas e o Senhor nos guarda, nos protege. Aleluia, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que restaura as nossas forças, o Deus que renova a nossa vida na Tua presença, Senhor, para que possamos subir a Tua presença como a águia, Senhor, renova as nossas forças como a águia. Aleluia, Pai, louvamos o Teu nome, te engrandecemos, te bendizemos, Pai, no nome que é sobre todo nome, esse nome tão doce e precioso, que é o nome de Jesus, que morreu na cruz e até o último suspiro pensou em nós e se entregou por amor. Por muito nos amar, a Ele nos entregamos, Senhor, ao Senhor Jesus, nos entregamos a Ti e declaramos que Tu és o nosso Deus e que cremos, Senhor, e já declaramos pela fé, Senhor, que toda direção e a resposta, te glorificamos e te agradecemos já pela fé, é a direção e a resposta que vem do Senhor. Pai, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós e o Senhor mesmo é o que vai suprir todas as nossas necessidades em glória, porque o Senhor é fiel. Pai, estenda a Tua mão sobre cada pessoa que está orando comigo, onde estiver, Senhor, porque o Senhor não tem distância. Para Ti não há distância, Senhor, e nem há nada impossível. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir cada oração, para a honra e glória do nome do Senhor, e no tempo oportuno possa responder conforme a Tua boa vontade, e que todos nós possamos, Senhor, através de apesar de toda tribulação e problema que estejamos passando, possamos abrir os nossos lábios e glorificar a Deus, glorificar a Ti, que é Deus fiel e que não falha com os Seus filhos. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado e amor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigada por você que ficou até aqui, né? E que Deus abençoe ricamente a sua vida, que seja uma semana de poder e graça e glória do Espírito Santo na sua vida, que você tenha experiências profundas com o Espírito Santo e que possa ser um canal de bênção também, onde você estiver, que seja um anjo do Senhor na vida das pessoas que estão aí ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até semana que vem. Fiquem com Deus.